No vídeo de hoje, um testemunho emocionante do ex-bandido Cabeleira que aterrorizou o Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Os sábados serão dedicados a testemunhos de milagres e salvação operados por Deus. O conteúdo do vídeo de hoje foi retirado do jornal Mensageiro da Paz, edição de janeiro de 1987. O Cabeleira, primeiros furtos, assaltos e prisões, quase matou o irmão no Vale da Sombra da Morte e a emboscada fatal. Armado com um soco inglês, 2 revólveres e uma faca, um homem branco, estatura mediana, de semblante sombrio e olhar metálico, despertando a atenção de todos para sua cabeleira volumosa e desalinhada, entrou silenciosamente na Igreja Batista de Campinho, proximidades do bairro de Cascadura, Rio de Janeiro. Um hino cantado pelos irmãos reunidos ali desviaram os seus passos para o interior do templo. Até aquela data, 10 de julho de 1958, aquele homem trilhara a rota da morte e deixara atrás de si um rastro de sangue e crimes. Era o temido bandido Cabeleira, procurado pela polícia dos estados do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e da antiga Guanabara. Nos jornais e nas rádios cariocas, o seu nome era citado entre outros nomes de marginais não menos perigosos: Mão de Onça, Malvadeza, Caveirinha e Cara de Cavalo. Horas antes de entrar naquele templo, Cabeleira estivera reunido com outros criminosos e planejara, para o dia seguinte, mais um assalto. Sob o olhar assustado dos irmãos, o bandido sentou-se no último banco da igreja para ouvir o hino que tanto o atraíra. Ali estava um homem marcado pela vida de crimes, que há 27 anos nascera em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, filho de Adelina e José Ferreira de Abril, evangelista da primeira igreja batista daquela cidade. Entre os 11 filhos do casal, só Adelino demonstrava tendência diferente dos outros. Primeiros furtos. Começando a furtar dinheiro e pequenos objetos dentro de casa, o pequeno Adelino, já aos 7 anos de idade, preocupava seus pais que o repreendiam, aconselhavam ou o castigavam fisicamente. Na escola, seu comportamento piorava ano após ano. Saía de casa para assistir às aulas, mas no caminho tomava outro rumo, unindo-se aos outros meninos de más inclinações. No 3º ano primário, expulsaram-no do colégio por ele ter ferido na cabeça um de seus colegas com uma pedra. Aos 11 anos, passou a chefiar uma quadrilha de meninos e, com aquela idade, arrombou uma residência, ele e mais 3 outros garotos. Ao serem descobertos pelos moradores do lado, os pequenos ladrões fugiram, levando consigo vários objetos. Adelino passou 5 dias desaparecido de casa. Ao voltar, sua mãe o repreendeu e o aconselhou, e como estava de saída para a igreja, convidou-o para assistir o culto aquela noite, pois, quem sabe, talvez Jesus fizesse uma obra de transformação no coração daquele menino, pensou consigo. Mas Adelino respondeu arrogantemente: não vou deixar de ser homem por causa da igreja. E continuou brigando muito, furtando, até que aos 14 anos de idade resolveu fugir para o Rio de Janeiro, onde no Largo da Lapa, centro do Rio, aliou-se a vários delinquentes perigosos e aprendeu com eles a traficar, a bater carteira e a fumar maconha.
assaltos e prisões. Sentado no último banco do templo da Igreja Batista em Campinho, Cabeleira começou a traçar mentalmente a trajetória de sua conturbada vida. O hino terminara e o pastor preparava-se para pregar. O pensamento de Adelino recuou no tempo e ele viu-se fugindo do Largo da Lapa para o Morro do Salgueiro e de lá fugindo para São João do Meriti, Rio de Janeiro, após brigar e ferir gravemente um marginal. Naquele município fluminense, ele assaltou 3 banqueiros do jogo de bicho e fugiu para Niterói, Rio de Janeiro, onde foi preso pela primeira vez. Recordando-se dos 15 diferentes presídios onde estivera encarcerado até aquela data, Cabeleira relembrou mentalmente o semblante dos seus companheiros de cadeia e de crimes. Convivera com os piores marginais daquela época. Viu muitos deles tombarem mortos a tiros pela polícia. Ele mesmo era um dos que já deveria estar morto há muito tempo. Tantas tinham sido as vezes em que a polícia o procurara vivo ou morto. Quase matou o irmão. Na época em que seu pai faleceu, sua mãe veio morar no Rio de Janeiro. Quantas tristezas, quantas amarguras já não lhe causara. A única coisa que ela podia fazer por ele era orar, chorar e, quando o encontrava, aconselhá-lo a aceitar Jesus como Salvador. Certa vez ele resolveu ir visitá-la. Ao vê-lo, ela o aconselhou a se entregar à polícia, pois os policiais andavam vigiando a casa por saberem que ali moravam os parentes do perigoso bandido. Adelino respondeu: "Que entregar-me à polícia nada, mamãe. Eles vão me matar lá dentro. Meu filho, se você fosse um crente, ninguém estaria procurando destruir você. Mamãe, por favor, não me fale em crentes." A essas alturas da conversa, seu irmão mais velho, que era diácono, falou autoritariamente do quarto onde estava, exigindo que Adelino falasse mais baixo com sua mãe. Isso enfureceu o Cabeleira e ele gritou: "Mamãe, se o José chegar aqui na cozinha, eu o mato dentro de casa. Fale para ele ficar lá no quarto, pois se ele chegar até aqui, eu o mato." Porém, seu irmão resolveu se aproximar para acalmá-lo, mas este, empunhando uma barra de ferro, feriu-o violentamente, prostrando-o no chão sob o pânico e as inúteis tentativas de apaziguamento de sua mãe. Deixando o irmão gravemente ferido, Cabeleira fugiu. Pouco tempo depois, em Madureira, bairro do Rio de Janeiro, vários policiais o reconheceram e deram-lhe voz de prisão. Mas ele rompeu o cerco à bala e saiu trocando tiros com os policiais e correndo na direção de Oswaldo Cruz. Encontrando uma casa com a porta aberta, Cabeleira entrou correndo e se escondeu na cozinha, mas os policiais cercaram a casa e conseguiram prendê-lo. Apanhou muito, foi conduzido à penitenciária, todavia, tempos depois, conseguiu fugir. No Vale da Sombra da Morte, as cicatrizes de ferimentos em vários pontos do seu corpo lembravam-lhes as muitas vezes em que escapara de morrer crivado de balas. Cabeleira entrou em um bar da Praça 11, centro do Rio de Janeiro, em companhia de 2 outros bandidos e pediu 3 copos de cachaça. O dono do estabelecimento, muito nervoso, procurou atender o mais rápido possível o pedido do marginal. Porém, conversando com os companheiros, Cabeleira não viu que, enquanto ele levava o copo de cachaça à boca, o dono do bar tirou um revólver da gaveta e disparou 6 tiros em cima dele. Após o último disparo, Cabeleira pulou o balcão, pegou uma garrafa e estourou-a na cabeça do comerciante. Em seguida, saiu correndo em direção ao campo de Santana, sangrando muito até cair em frente à Policlínica Central do Exército. Acordou em cima da mesa de operação do hospital, sendo vigiado por 2 policiais.
O médico que o operou disse nunca ter visto um milagre daquele. Alguém escapar de morrer após ter sido alvejado 6 vezes a uma distância de menos de 3 metros. Aquele médico ficaria mais admirado ainda se soubesse que algum tempo depois o cabeleira, após haver fugido novamente e aumentado a lista de seus crimes, foi encurralado pela polícia em São João de Meriti, Rio de Janeiro, e de lá, debaixo de tiros vindo de todos os lados, ele conseguiu fugir atirando muito e correndo em zigue-zague até saltar, baleado dentro de um rio, ficando ali coberto de lama podre dos pés à cabeça, só com a boca e o nariz do lado de fora. Já anoitecera e isso dificultou o trabalho dos policiais. Um deles disse: "Eu vi sangue lá atrás. Se algum de nós o achar, pode acabar de matá-lo e deixar aí mesmo." Mas não o encontraram e desceram o rio procurando-o pelas margens. Cabeleira conseguiu sair do rio e se arrastar até as proximidades da ponte. 2 marginais que, momentos antes do tiroteio, estavam com ele, colocaram-no dentro de um carro e o levaram para um hospital. E mais uma vez ele escapou da morte. A emboscada fatal. Naquela memorável noite de 10 de julho de 1968, alguém que muito o amava e esperava por ele, armou uma emboscada mortal para o cabeleira. Um hino foi o início de tudo. Atraído pelos tons sublimes da música, o perigoso bandido entrou na igreja, levando consigo suas armas e um pesado fardo de crimes. Como grande pecador que era, ele travaria sua última batalha ali e sucumbiria sob a força do amor e do sangue de Cristo. Após ouvir a pregação do pastor, Cabeleira foi convidado a render-se aos pés de Jesus Cristo. Travei então naquele momento a maior batalha de toda a minha vida contra o próprio Adelino. O pastor pregara sobre a paz que Jesus Cristo proporciona. Não haveria coisa de que eu mais necessitava naquele momento a não ser de perdão e paz. Porém, durante a pregação, eu me levantei 3 vezes para sair, mas não consegui. Era como se o próprio Jesus estivesse ali, desafiando-me com o seu amor, com o seu perdão e a sua paz, as 3 coisas de que eu mais necessitava, mas que nunca conhecera em toda a minha vida. Comecei a suar frio. Quando o pastor fez o apelo, eu relutei durante 15 minutos tentando levantar o braço, mas não conseguia. Até que finalmente levantei-me do banco, ergui os 2 braços e comecei a chorar. Olhei-me diante do púlpito, a igreja orou por mim e quando levantei-me dali, senti-me leve e feliz como uma criança. Jesus perdoara os meus pecados. Após cumprir algum tempo de prisão, o irmão Adelino conseguiu liberdade condicional. Hoje, quase 28 anos depois, o pastor Adelino Ferreira de Abreu já percorreu quase todos os estados brasileiros, dando seu testemunho em praças públicas, igrejas e presídios. Como resultado desse trabalho, mais de 30.000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador, inclusive perigosos marginais. Muitas têm sido as experiências do pastor Adelino com Jesus Cristo. Em Ipirapitanga, Bahia, ele estava dando seu testemunho nas igrejas quando algumas pessoas da cidade desconfiaram dele e foram pedir ao delegado que prendesse o pastor, pois certamente ele fugiu do Rio e estava enganando o povo daqui, alegaram. O delegado colocou o revólver na cintura, chamou 2 soldados e saiu para prender o ex-cabeleira. Mas quando chegou na igreja, o pastor Adelino estava pregando. O delegado ouviu todo o testemunho e muito se emocionou.
No final, ao ser feito o apelo, 99 pessoas vieram à frente e entre elas estava o delegado. Hoje ele é evangelista daquela igreja. Cadeia não transforma ninguém. Fui preso 15 vezes, conheci 15 presídios diferentes, mas nenhum deles me transformou, porque só Jesus liberta do pecado e transforma o pecador, disse o pastor Adelino. O pastor Adelino Ferreira de Abreu faleceu aos 87 anos na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro, no dia 11 de abril de 2011.